Nós vamos falar um pouquinho sobre ergonomia. A ergonomia normalmente é conhecida por estudo do local de trabalho na frente do computador, é o que mais se escuta falar. Hoje existem estudos ergonômicos para muitas outras questões, não só escritórios. Fábricas, escolas, até mesmo dentro de casa já existem estudos ergonômicos para adaptação de casa para deficientes, né, e muitos outros assuntos que envolvem ergonomia. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre ergonomia no trabalho e especificamente no escritório, na frente do computador, que é o que interessa para nós hoje aqui. Existem algumas medidas que são o que a gente tem que observar hoje para você ter uma boa posição na frente do computador e que isso não te traga lesões, que é justamente isso que a ergonomia, o estudo ergonômico hoje quer fazer, evitar o máximo possível lesões por esforço repetitivo, principalmente quem passa muitas horas fazendo a mesma função, né? Existem as medidas aqui. A altura da cadeira nunca pode ser maior do que a altura do seu joelho até o chão. Então, essa medida aqui deve ser a altura da cadeira. A gente nunca pode forçar a cadeira, não pode estar mais alta que force sua coxa pressionando aqui embaixo, né? E também não pode estar baixa demais que sua perna fique muito elevada. Lógico, tem pessoas pequenas e tem pessoas grandes, então você não pode adaptar a altura da mesa de acordo com o tamanho da pessoa que está trabalhando. Então, a gente vai fazer a adaptação na altura da cadeira. Se a pessoa que está trabalhando é muito pequena, você vai ter, a cadeira vai ficar um pouco mais alta, para a posição do braço fica boa, mas aí você vai fazer um calço aqui no pé. Você vai ter um apoio, ou uma caixinha, ou até aquelas adaptações que hoje já existem, um apoio de pé aqui embaixo, né? A altura da mesa, o seu braço tem que ficar numa posição, dobra o cotovelo, isso, que a mesa esteja aqui. O ombro não pode estar elevado, os ombros têm que estar relaxados e o seu cotovelo, o ideal é que ele apoie no braço da cadeira. Se não tiver como apoiar no braço da cadeira, o ideal é que o braço esteja numa posição relaxada, que você não tenha pressão aqui, embaixo do antebraço e que você não fique com os ombros elevados. Então, o ombro não pode ficar nessa posição para você estar digitando. O ombro tem que estar sempre relaxado, solto aqui. A linha do computador, vamos imaginar que a gente tem a tela do computador aqui na frente, não sei se, eu acho que para cá fica melhor, né, para todo mundo ver. A tela do computador, a linha dos olhos tem que estar a 2, 3 centímetros abaixo da parte superior da tela. E a distância entre os seus olhos e a tela é de 45 a 70 centímetros de distância, né? E a tela tem que estar levemente inclinada, de 10 a 20 graus de inclinação, para você evitar o reflexo, evitar ao máximo a posição de reflexo da tela do computador nos olhos, né? A posição da mão, o teclado tem que estar levemente inclinado, então por isso que os teclados hoje têm aquela adaptação de você poder levantar a parte posterior do teclado para ele ter um pequeno grau de inclinação, de forma que seu punho fique na posição neutra. Ele não pode estar nem assim para digitar, nem para cima. Ele teria que estar na posição neutra aqui e o antebraço também na posição neutra, né? E a tela do computador nessa altura, que a parte superior, que você possa olhar a tela inteira sem você precisar nem levantar a cabeça, então que a coluna cervical não esteja nem para cima, nem a cabeça para baixo, né? A coluna cervical tem que estar em posição neutra, coisa que os seus olhos só se mexam em relação à tela do computador. Então, mais ou menos aí a gente tem as posições corretas para você poder trabalhar sem estar forçando nem coluna cervical, nem os ombros, porque se a gente digita também, depois de 2, 3 horas você trabalhando com o ombro nessa posição, você começa a ter fadiga da musculatura aqui de trapézio, né? E os braços também, os cotovelos de posição neutra e, de preferência, o cotovelo, né, reto, nem aberto demais aqui, porque aí você acaba tendo um desvio do punho, né, se você está com o cotovelo muito aberto, ou fechado demais de que seu computador esteja para o lado. Então, você acaba fazendo um desvio da mão também, que isso também causa muita lesão de punho, né, e muita tendinite, isso nessa posição. Algumas coisas a gente já falou. A primeira coisa é você tentar fazer a melhor adaptação possível do seu posto de trabalho,
né? Dentro dessas coisas, se você é menorzinha, você tem um apoio. Depois disso, são algumas dicas, por exemplo, quem digita muitas horas e principalmente quem faz tradução ou coisa assim, que o texto esteja na mesma linha dos olhos, né? De preferência num suporte do seu lado, né, do lado da sua tela do computador, num suporte que ele esteja também seguindo essas mesmas dicas, né, da altura, que ele esteja na linha dos olhos, né, você ter tudo que você vai precisar trabalhar à mão, de preferência você colocar num campo que você mexa só os braços, que você não precisa estar inclinando o corpo para um lado, né, ou virando muito o pescoço toda hora para olhar alguma coisa, né, fora do seu campo de visão. Depois de 1 hora, 2 horas digitando, se você tem outro serviço que você faça, também, por exemplo, você tem que organizar um arquivo, você tem que guardar alguma coisa, você organiza para fazer uma pausa naquela digitação e passar a fazer 10, 15 minutos esse outro serviço, né, para você alterar o seu horário de trabalho, de não estar o tempo todo fazendo a mesma coisa, né? Outra dica importante são as pausas periódicas, né? Que isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco quando falar com relação à ginástica laboral, né? Os intervalos de pausa para quem faz um trabalho repetitivo o dia inteiro, né? Existem várias outras dicas com relação até à atividade física fora do trabalho, é muito importante para você ter uma boa jornada de trabalho. A ginástica laboral, ela começou a se estudar ginástica laboral há mais ou menos 80 anos atrás, mais ou menos, e começou a se fazer mais especificamente em fábricas e isso. A ginástica laboral são pausas durante o período de trabalho para uma atividade física curta, né, de 10 minutos no máximo, né? São intervalos que se faziam em fábricas para quem trabalhava pesado e depois foi se estudando mais e se chegou à conclusão de que a ginástica laboral é muito importante em qualquer tipo de atividade que você tenha muitas horas na mesma posição de trabalho. A importância da ginástica laboral é o seguinte: você com a ginástica laboral você tem alguns benefícios não só fisiológicos, não só a parte de alongamento, você parar, você ter uma pausa, né? Então você muda a sua posição de trabalho, você alonga a musculatura que você estava trabalhando e estava exigindo um esforço maior, né? Como também você também tem a questão social, né, que hoje não se fala muito, mas também tem a questão social da ginástica laboral. É uma hora que você tem um intervalinho para conversar com seu colega, que às vezes você nem conhece direito, é um momento de descontração, então tanto a questão de diminuição de estresse de trabalho, diminuição da tensão de trabalho. No mínimo 3 vezes por semana, a ginástica laboral dentro de um escritório, o ideal seria até todos os dias, um intervalo de 5 a 10 minutos, né, alternando algum dia de manhã, outro dia à tarde, né? Porque às vezes varia também o horário de maior esforço das pessoas que estão trabalhando, né? O horário de maior tensão, porque você melhora a produção com a ginástica laboral, você diminui o estresse dos funcionários e você diminui os afastamentos por lesões como tendinites, bursites, né? E esse tipo de lesão por muitas horas na mesma posição. Normalmente aqui o que a gente mais vai frisar são os alongamentos de membro superior, que é o que todo mundo faz um esforço maior. Você mesmo pode fazer seu intervalo. Você fazer no meio da manhã ou no meio da tarde, horário que você sentir que seu horário de maior tensão, né, ou que a musculatura já está cansada, você mesmo fazer dentro da sua sala um intervalo de 5 minutos para fazer um alongamento, né? Vamos começar aqui na frente, braço esticado, né? Normalmente a gente vai contar até 5, troca de mão, né? Punho para baixo, a mesma coisa. Isso, ó, aqui, força aqui, o máximo que você conseguir. Isso, para cima. Braço esticado lá em cima. Isso, dobra o cotovelo. Nesse movimento de dobrar o cotovelo, vamos inclinar o corpo para um lado.
Isso, trocou o braço, estica de novo lá em cima. Para o outro lado. Aqui nesse movimento a gente já está alongando a cintura também. Tá? Deixa eu passar aqui para frente para poder... Aqui, ó. Pé para frente. Isso. Encaixa o quadril aqui. Né? Tenta empurrar a coluna lá atrás. Aqui. Uma leve inclinação para o lado. Trocou de lado. Aqui a gente acaba alongando um pouquinho as pernas também, e a cintura, encaixa bem o quadril. Isso. Pescoço para um lado. Nunca fazer o movimento de rotação, porque a gente tem mania de fazer isso, né, para um lado e para o outro. Então, alongamento de pescoço sempre, ó. Fez para um lado, parou. Para o outro lado. As duas mãos atrás da nuca. Vamos puxar o pescoço para frente. Nessa de puxar o pescoço para frente, tenta empurrar a barriga para dentro, empurrar o umbigo lá atrás. Na hora que você está puxando o pescoço, você vai sentir que puxa a coluna inteirinha. Você vai sentir o músculo das costas todo alongando. Isso. Braço relaxado na frente. Inspira, solta o ar. Isso. Se vocês conseguirem fazer um intervalinho para fazer esses alongamentos no meio da manhã, no meio da tarde, não dá, acho que não deu 3 minutos, né? É o suficiente para você conseguir ter um dia mais produtivo, você evitar algumas lesões, né, e diminuir aí o máximo possível os afastamentos por bursites, tendinites.